Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Entre todas as coisas, Tu és verdadeiro Senhor. Amém. Amém. Glórias a Deus. Que o Senhor possa te abençoar nessa noite, neste culto. Que Deus possa estar falando ao seu coração, ao meu coração. A você que está nos assistindo também, que o Senhor possa estar falando sobre a sua vida, te abençoando nessa noite. Abra sua Bíblia lá no livro de João, capítulo 4. Livro de João, capítulo 4. Nós vamos estar lendo o versículo 23 e 24. Diante dessa canção de adoração que nós cantamos, que nós celebramos aqui agora diante do Senhor, nos diz assim a palavra do Senhor também nesse texto. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão, o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Palavra do nosso Deus. Pai, diante da Tua presença, nós estamos nessa noite para cultuar o Teu nome, Te glorificar, mas que possamos também nessa noite ouvir a Tua voz, mas que a nossa adoração possa sair dos nossos lábios, Pai, tremenda, que o nosso culto possa ter começado lá em nosso lar e dar continuidade aqui neste momento que juntos vamos celebrar ao Senhor, porque grande é o Senhor, digno de ser louvado, de ser exaltado. Recebe nosso louvor, recebe a nossa adoração nessa noite. Ao Senhor toda a honra, toda a glória. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, como diz esse texto, e como a gente, muitas vezes como igreja do Senhor, devemos nos colocar, é dessa forma. Como está a sua vida diante do Senhor? Como você tem celebrado a esse Deus? Você tem sido este adorador? Que o teu coração possa estar repleto de alegria diante do Senhor. Nós passamos muitas vezes por momentos de tribulação aqui, na nossa caminhada. Nós temos nossos momentos de dificuldades, as nossas angústias. Mas o Senhor, Ele é soberano. Ele merece todo louvor, toda honra. Ele merece toda a glória. Que o nosso coração possa estar aberto a servir ao nosso Deus, possa estar livre para adorar ao Senhor, mesmo com as nossas dificuldades, mas que o nosso coração possa estar fluindo, que ele possa estar livre para declarar que somente o Senhor é Deus, somente o Senhor é digno de ser louvado, de ser exaltado. E a esse Deus nessa noite, que eu convido você a abrir o seu coração, permitir que Ele flua dentro de você, que Ele entre, tome conta do espaço do teu coração, da tua alma. Talvez ela pode estar angustiada nesse momento, talvez ela pode estar distante, mas liberte agora, libere, permita que o Senhor Jesus fale contigo nessa noite, que você possa ter um encontro com Ele nessa noite, se você ainda não teve. E se você está com Ele, continue feliz, glorificando a Ele, celebrando a Ele, dizendo que somente Ele é digno de ser adorado. Que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Que o teu espírito nessa noite esteja diante do Senhor de verdade. Que durante essa semana o seu espírito possa estar diante do Senhor de verdade, como um verdadeiro adorador. Nós vamos continuar adorando ao nosso Deus. Queríamos agradecer pelas primícias, a você também que trouxe seus dízimos, as suas ofertas. Neste momento que vamos estar adorando ao nosso Deus, que você possa trazer os seus dízimos, as suas ofertas e colocar diante do altar do Senhor. Está celebrando com Ele, está celebrando, glorificando ao nosso Deus, porque só Ele é digno de ser louvado. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos adorar ao Senhor com o nosso grupo de louvor, que eles possam estar levando nós também a glorificar ao Senhor neste momento.
criação, o nosso Deus, todo ser que respira, louve. Dos confins da terra, teu povo se levantará, cantará. Dos montes e vales, das praias distantes, o chamado ecoa, teu povo se levantará, cantará. Louvem, louvem, e todos os povos ouvem. Louvem, louvem, a criação cantará. A criação do nosso Deus, todo ser que respira, louve. Dos confins da terra, teu povo se levantará, cantará. Louvem, louvem, e todos os povos ouvem. Louvem, louvem, a criação cantará. Louve, louve, louvem, louvem, e todos os povos ouvem. Louvem, louvem, a criação cantará. Digno de toda glória, honra, pertence a ti pra sempre. Senhor e Rei, louvores sejam a ti. Glórias ao Senhor. O presbítero trouxe um texto ali que a gente fala muito sobre, quando a gente fala de louvor, de adoração, né? Que é o texto de João, e fala que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Uma curiosidade é que esse texto ele vem logo depois do encontro de Jesus com a samaritana no poço de Jacó. A gente canta a canção sempre aqui, né? E às vezes esquece de citar o texto. E é interessante nós entendermos a dúvida que aquela mulher tinha. Eram várias, mas sobre adoração, ela questionava onde ela deveria adorar ao Senhor, né? Então, naquele tempo, existiam lugares específicos de adoração ao Senhor. E ela tinha problemas, muitos problemas. E não se sentia digna de estar indo a um local de adoração, não sabia onde adorava. E ela se encontrou com o próprio Cristo dizendo para ela, olha, e aí vem o texto. A adoração agora é quando o templo está em você. Quando o templo é você. E a partir de Cristo, nós nos tornamos o templo do Espírito Santo. E aí é que habita, Jesus está falando isso, aí é que habita a verdadeira adoração. Essa semana no grupo, não vou me alongar, mas nós estávamos discutindo sobre o nosso movimento de adoração. Nós igreja, o Ministério de Louvor, a igreja, esse movimento de louvor e adoração que nós fazemos todos os domingos, todos os nossos encontros, né? E de forma preocupada, nós estávamos comentando sobre quando nós nos reunimos, né? O que nós temos oferecido ao Senhor e como nós oferecemos ao Senhor.
E o que mais nos preocupava, a questão maior foi ali, né, quando a gente estava conversando sobre, era se nós estamos realmente entendendo que a adoração ao Senhor não é esse momento que nós estamos aqui tão somente, né, nesse momento. Quando nós entendemos que nós somos o templo do Espírito Santo, a adoração precisa estar em nós o tempo todo. A nossa vida precisa ser uma vida de louvor e adoração ao Senhor constantemente. E aqui no ajuntamento, quando nós estamos juntos, é só a cereja do bolo, né? Como a gente fala, é só o ápice, isso mesmo. Obrigado, Nunes. É o ápice daquilo que nós trazemos até aqui este lugar, né? Então eu quero começar em mim, Maurício, em nome de Jesus, começar a entender cada vez mais isso. Me sentar junto ao poço de Jacó, junto com o meu Jesus. E ele vai me falar, olha, o lugar onde você adora é em todos os lugares. A vida onde você adora é toda a sua vida. O momento difícil ou fácil é tempo de adoração. É em todo o tempo. E nós entendendo isso, a gente chega aqui e não precisa nem fazer muita coisa, não precisamos de instrumentos, não precisamos de voz, não precisamos de nada, nós precisamos do Senhor presente neste lugar, já através das nossas vidas presentes aqui. Amém? Meu irmão que está em casa, não perca essa. Venha sempre estar conosco aqui, sempre nos cultos de domingo, às 19 horas, para nosso grande encontro de adoração. Amém? Amém. Essa aqui, com certeza os irmãos vão lembrar. Vamos com as palmas? Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração, porque Jesus Cristo será sempre minha canção.
dá alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos, pois Jesus, meu amigo verdadeiro, tudo ao me dar a salvação. Louvarei, louvarei ao Senhor em todo tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Oh, Jesus Cristo será sempre minha canção. Senhor, Jesus Cristo será sempre minha canção. as muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todo.
povo só pode cantar. Sim, é o Rei dos Reis. Não há outro que reina sobre tudo e sobre todos, Deus. Obrigado por tua presença em nossa vida, Jesus. Obrigado porque o Senhor sempre está presente, mesmo quando nós não queremos, Senhor. Crianças, Senhor. Assim como no domingo passado nós vimos tantas crianças aqui à frente, Deus, entregues totalmente diante da tua presença. Que todas as outras, que todas as outras, que a sua face seja mais querida. Olhos fixos em você, que eu permaneça em seu amor e possa responder ao seu favor. A sua presença seja mais importante que todas as outras, que todas as outras, que a sua luz, que a sua seja mais brilhante
se assentar. Olá, irmãos. Boa noite a todos. Espero que você esteja bem. Nós vamos orar neste momento pelos dízimos e pelas ofertas e também pela campanha que estamos fazendo. Todo primeiro domingo, né? Hoje, claro, não é o primeiro domingo, mas por conta do acampamento nós não fizemos o culto semana passada, propriamente dito, e nós separamos para entregar a campanha do quilo hoje. Mas sempre teremos no primeiro domingo, né? Nós vamos ter a ceia e também teremos este momento de entrega do alimento, para que tenhamos aí ajuda para algumas famílias que a igreja tem ajudado. Nós vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas e também agradecer por estes alimentos, tá? Abaixe a sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer esse instante pelos dízimos, pelas ofertas que foram entregues, que sempre o Senhor tem permitido entregar. Nós pedimos a sua bênção sobre a vida daqueles que têm entregado e também pedimos a sua bênção para a vida daqueles que não têm entregado o seu dízimo. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor sempre nos inspire a poder devolver aquilo que o Senhor bondosamente tem nos dado, Pai. Obrigado por esses dízimos, por essas ofertas. Também agradecemos pela entrega dos alimentos hoje. Esses alimentos irão abençoar muitas famílias, irão prover a condição de alimento de muitas pessoas. Nós somos gratos por tudo aquilo que o Senhor nos permitiu entregar neste instante, também por todas as famílias que entregaram e aquelas que ainda não entregaram, que em nome de Jesus, o Senhor sempre nos inspire a sermos abençoadores, porque nós somos ricos, sempre somos ricos em relação a alguém, Pai. Então, que tudo que o Senhor nos der, todas as coisas que temos também possam ser usadas para abençoar outras pessoas. Nós oramos no nome santo e precioso de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém? Nós vamos também orar hoje pelas famílias, pela família de oração, né? Família no altar. Família no altar neste domingo, a família do Fernando, né, que está aqui, com a família completa. E a Lilian, eu vou pedir para que eles venham aqui, para que a gente possa orar por eles. Depois, daqui a pouquinho, vocês podem pegar. Pode vir. Eu estou falando daqui a pouquinho para o pessoal da diaconia. Depois eles vêm pegar aqui a cesta básica. A família cresceu, né? Está crescendo. Pode ficar aqui, que está mais perto aqui, mais fácil. Isso. E aí nós temos a família toda aí. E hoje a pequena também está aí novamente, né? Irmãos, esta é a família do Fernando com a Lília, né? É um povo precioso, é um povo abençoado, Deus tem abençoado vocês. E toda semana nós trazemos alguém aqui à frente para que a igreja possa orar por vocês durante toda essa semana, tá? Então, Lilian, Fernando, filhos, noras, genro, nós estamos aqui dizendo para vocês que a igreja vai orar por vocês durante toda essa semana, tá? Que vocês recebam essa oração com carinho e que vocês não se esqueçam que Deus está à frente de todos os processos da nossa vida, em nome de Jesus, tá? A presença de vocês aqui hoje, todos vocês, resume a bênção de Deus sobre a vida de vocês, que Ele possa iluminar o caminho de vocês, que Ele esteja sempre à frente em todas as coisas, em nome de Jesus. Eu vou pedir para que a igreja se levante e vamos estender as nossas mãos sobre a vida destes irmãos preciosos. E nós vamos abençoá-los e vamos orar por eles durante toda essa semana que se inicia hoje. Pai santo e bom, nós estamos aqui com mais uma família diante do altar do Senhor. A família do Fernando com a Lília. Junto deles estão seus filhos, sua filha, também seus genros, sua nora. Nós oramos agradecidos, a sua neta, nós oramos agradecidos por esta bendita família neste momento, Pai. Que as mãos estendidas da tua igreja sejam um ato de abençoar nesse instante. E que eles possam sentir a sua presença abraçando eles nesta hora, Pai. Em nome de Jesus, os abençoe, os guarde, os livre de todo o perigo, de todo o mal. E que eles sejam bem-sucedidos em todos os seus planos e projetos, que a sua boa mão
esteja sobre eles em todo o tempo, Pai. Muito obrigado por conhecê-los. E a nossa igreja nessa noite os abraça e os abençoa com as nossas mãos levantadas em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos aplaudir esses irmãos. Deus abençoe, tá? Podem sentar. Obrigado pela presença de vocês nessa hora. O pessoal da diaconia pode vir, então, para retirar aqui. E nós vamos nos preparar para a ceia do Senhor, pedindo que Deus nos abençoe neste momento de ceia do Senhor. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça e vamos orar por alguns instantes silenciosamente, pedindo que Deus esteja conosco neste momento da ceia, pedindo que Ele nos perdoe e que Ele nos dê a sua graça mais uma vez. Ore em alguns instantes silenciosamente. Deus amado, nós somos gratos pelo privilégio de participar da ceia do Senhor. A ceia do Senhor fala sobre a morte, sobre a ressurreição. O Senhor morreu por nós, o Senhor ressuscitou por nós. E nós nos alegramos nesta noite, porque temos o privilégio de participar do seu corpo e do seu sangue, Pai. Que o Senhor possa iluminar a nossa compreensão, aquilo que nós pensamos a respeito deste momento. Todo cristão deve participar da mesa do Senhor, Pai. Não deve estar distante, deve estar sempre presente. Então, Deus, que o Senhor possa nessa hora nos perdoar dos nossos equívocos, dos nossos pecados, dos nossos erros, quando nós estamos distantes do Senhor, Pai. Alimente a nossa vida nessa hora, nós oramos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém, Pai. Irmãos, na noite em que o Senhor Jesus foi traído, após ter dado graças, partiu o pão e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vós. Por semelhante modo, após haver ceado, tomou o cálice e disse: este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que é derramado em favor de vós. Todas as vezes que comerdes do pão e bebedes do cálice, anunciais a minha morte até que eu venha. Pai, de grande bondade e infinita misericórdia, na autoridade do nome de Jesus e na autoridade que o Senhor me concede como ministro da palavra e dos sacramentos, nós pedimos a unção destes elementos, a consagração destes elementos, e que no momento em que a tua igreja, juntamente com as famílias, participarem deste banquete espiritual, que o Senhor fortaleça a nossa fé, que o Senhor possa ungir as nossas vidas, Pai. Derrama sobre nós, portanto, a unção do Seu Espírito, neste momento em que a Tua igreja vai participar da mesa do Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Eu vou convidar os presbíteros presentes para virem à frente. O Laerte já está aqui. Vou convidar o Márcio para que venha à frente para nos ajudar. Vamos ficar em pé, nós vamos cantar e vamos participar da ceia do Senhor neste momento. Aqueles que estejam em comunhão com Deus devem participar da ceia do Senhor. As crianças, juntamente com seus pais e responsáveis. Os presbíteros vão distribuir a ceia do Senhor.
Dela um dia fugiu como emblema de afronta e dor. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. Última estrofe. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Quando Cristo voltar para aqui me buscar, aleluia. Sempre amarei essa cruz, seu triunfo, meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dá. Mais uma vez o refrão. Sim, eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo, meu gozo será, pois um dia em
Podem sentar, irmãos. Vou chamar as crianças aqui à frente para que a gente possa orar com elas e elas irão daí participar com atividade específica para elas. Hoje não temos muitas, né? O tempo não ajudou muito também, mas temos crianças aí. Podem vir aqui. Nós vamos orar. Tem uma, inclusive, que quer cantar aqui. Vamos orar com elas, tá? Oi? Vamos orar. Bondoso Pai, nós acreditamos na Sua palavra quando o Senhor diz que o reino dos céus é das crianças e nós precisaríamos nos tornar como crianças para alcançarmos o reino dos céus. Essas são as nossas crianças, nós pedimos a sua bênção agora para o trabalho específico com elas, que o Senhor abençoe, que o Senhor possa inspirar a professora, os professores, que em nome de Jesus o Senhor esteja junto delas, essa é a nossa oração. Amém, Senhor. Amém. Podem ir agora. Ó, avó, ó, vovó, aqui, isso. Bem, as nossas crianças são as nossas crianças. Hoje o tempo afastou o povo da igreja, né? Não está chovendo, está chovendo? Não está chovendo mais, né? Tem aqueles que de fato não podem estar aqui, porque alguns estão doentes, né? Mas alguns não estão doentes, então poderiam estar aqui conosco. Nós precisamos orar para que Deus inspire a todos nós, né? Nós que estamos aqui, para que a gente sempre esteja buscando adorar o Senhor, e para aqueles que não estão hoje, né? E que poderiam estar, para que também possam sempre buscar o Senhor. O hino que acabamos de cantar fala da cruz. E nós, nesse mês de outubro, nós comemoramos a Reforma Protestante. E a Reforma Protestante foi um fato histórico, mas antes de ser um fato histórico, foi um momento de aproximação do homem, da mulher, ao Senhor, né? Lutero, quando ele vai afixar as teses dele na Catedral de Wittenberg, ele faz isso na dimensão de que ele estava próximo do Senhor. E ele tinha certeza de que, pela fé, né, era justificado e era salvo pela graça. Sem cruz não há graça. A graça está ligada com a cruz. Por isso, a ceia do Senhor é a celebração da vida a qual nós recebemos do Senhor Jesus. Então, esse mês de outubro, todas as igrejas evangélicas que são frutos da Reforma Protestante, elas comemoram, não o fato histórico, porque também acaba sendo político, mas a proximidade, a nova proximidade das pessoas mediadas aí pela presença do Senhor Jesus na vida de cada um de nós, né? Então, é por isso que hoje eu quero também conversar com vocês a esse respeito. Eu quero ler o texto de João, 1 João, capítulo 2. Primeira João, capítulo 2, verso 15 a 17. 1 João, capítulo 2, verso 15 a 17. Não vai projetar, não?
ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida. São 3 considerações dentro deste texto, tá? E aí a pergunta nesse início de palavra, o que nos encanta? E hoje de manhã na nossa escola dominical, eu adiantei um pouco daquilo que eu ia falar hoje, que é o canto da sereia. Todos nós já ouvimos falar de sereia. Alguém não ouviu falar de sereia? Todos nós ouvimos já falar sobre sereia. E o canto da sereia, né? Essa passagem, essa ideia do que nos encanta e o canto da sereia, eu trago aqui a história da mitologia grega, onde ela diz o seguinte: a mitologia grega, as sereias eram criaturas de extraordinária beleza e de uma sensualidade irresistível. Essas eram as sereias. Quando cantavam, atraíam os navegantes, tá? Que não conseguiam pelejar contra o seu poder de sedução. Portanto, o que nos encanta hoje? E qual é o canto da sereia? E eu estou trazendo aqui essa história da mitologia grega, falando que as sereias eram criaturas de beleza extraordinária e de uma sensualidade irresistível. Quando elas cantavam, atraíam os navegantes que não conseguiam lutar contra a sua beleza, tá? E contra o poder de sedução. Obcecados por aquela melodia sobrenatural, porque o canto da sereia era uma melodia sobrenatural, os pilotos arremessavam seus navios contra as rochas da ilha. Naufragavam, e as sereias, por conseguinte, devoravam aqueles tripulantes daqueles navios que foram atraídos pelo canto da sereia, ou das sereias. Os gregos, responsáveis por essa história, relatam que apenas 2 conseguiram vencer o encanto dessas inimigas tão terríveis. Eu não sei se vocês sabem, mas o primeiro deles era o Orfeu. Orfeu era um deus da mitologia grega, da música e da poesia. Encontrou um recurso para, de alguma maneira, vencer o canto das sereias. Quando a sua embarcação de Orfeu, se aproximou de onde estavam as sereias, ele salvou seus parceiros, tocando uma música ainda mais doce e ainda mais envolvente do que aquelas que cantavam as sereias e que provinham da ilha onde estavam as sereias. Um outro personagem que conseguiu vencer o canto das sereias foi Ulisses, o herói do grande poema e tema da Odisseia. Ulisses não possuía qualquer tipo de talento como Orfeu, porque Orfeu era um deus. Sem dons, sabia que não venceria o canto das sereias. Reconhecido de sua fraqueza e falibilidade, ele concebeu um outro plano para vencer o canto das sereias. E qual era esse plano? No momento em que a sua embarcação começasse a se aproximar da ilha sinistra, mandaria que todos os homens, os seus marujos, tapassem os ouvidos com cera e o amarrassem ao mastro do navio. Essa era a estratégia de Ulisses, o grande herói. Depois que encarou sua fraqueza, porque ele não tinha qualquer poder para, de alguma maneira, vencer o canto das sereias, mas depois que Ulisses encarou sua fraqueza, incapacidade de enfrentar as armadilhas das sereias, rumou ele para a ilha, para confrontar as sereias e, de alguma maneira, vivenciar o seu plano. Do mesmo modo, deu ordem aos seus tripulantes, mesmo que ele implorasse para que o soltassem daquele mastro, que eles não deveriam soltá-lo do mastro do navio, porque ele estava sem a cera a qual os seus marujos tinham nos ouvidos, e os seus marujos deveriam apertar ainda mais as cordas para que ele não escapasse daquela corda. Quando chegou a hora, Ulisses foi seduzido pelas sereias, como ele previu.
mas seus marinheiros não libertaram Ulisses do mastro do navio. Quase louco, pedindo para ser solto, ele passou tranquilamente pelo canto das sereias. O relato mitológico termina afirmando que as sereias, decepcionadas por ter sido derrotadas por um simples mortal, afogaram-se no mar. A pergunta aqui, e aí isso tem tudo a ver com um dos pilares da reforma protestante, que é a depravação total do homem. O que salvou Ulisses? O que salvou Ulisses não foi a percepção de sua superioridade, mas a consciência da sua fragilidade. Ele não tentou enganar a si mesmo. Nós também não devemos nos iludir com os nossos dotes, talvez de músicos, ou de inteligência, ou financeiro, quem sabe. Há neste belo episódio da mitologia grega um ponto de concordância com a doutrina cristã reformada, que é o ponto da noção da fraqueza humana frente a resistir às tentações da vida. A razão pela qual os reformadores enfatizaram veemente o pecado, ou que chamavam de depravação total do ser humano, era para que tivéssemos consciência da nossa fraqueza e para que pudéssemos buscar apoio tão somente na graça de Deus para a nossa salvação. João, um pouco antes do texto que nós lemos, fala sobre isso. Lembra-nos que nós somos pecadores. Também lembra-nos que nossos pecados foram e são perdoados por Cristo. Mas também nos lembram que temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Por isso, há perdão, há intercessão, mas nem tudo está resolvido. Veja, nós somos salvos, nós somos perdoados, Cristo está conosco, mas nem tudo está resolvido. Quando nós olhamos para a reforma protestante, a reforma enfatizou isso, há uma luta que o cristão sempre está travando. Todos nós travamos. Trata-se de uma luta contra o mundo. É isso que o texto acabou de dizer, este texto que nós lemos. Ele diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. O que significa isso? Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. O que significa? O que é o mundo aqui? Será que não devo amar a natureza ou as pessoas? Como conciliar este versículo que nós acabamos de ler, portanto, com João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Este texto bem conhecido nosso. A palavra mundo aqui, e para nós, tem dois sentidos. Mundo pode significar a vida na terra, seus habitantes, as pessoas, e nesse sentido deve ser objeto sim do nosso amor, deve ser amado por nós, porque Deus amou o mundo e ama o mundo. Mas o mundo aqui, que diz esse texto bíblico, significa, a vida da sociedade humana, organizada sob o poder do mal. É o mundo enquanto sistema iníquo, maligno, que não deve ser amado por nós que somos cristãos. Não devo amar no sentido de desejar participar da sua lógica. O mundo tem uma lógica. Portanto, eu não devo amar o mundo, segundo o texto de 1 João 2, porque o mundo tem uma lógica. Eu não posso desejar participar dessa lógica, de comungar com os seus valores, de comungar e cultivar o seu estilo de vida egoísta, desligado de Deus. O mundo hoje é um mundo desligado de Deus. Quando o texto diz, não ameis o mundo, ele está dizendo, olha, nós não podemos, como cristãos, comungar com a lógica deste mundo. Porque a Bíblia tem ciência e clareza de que o ser humano, mesmo convertido, ainda tem dificuldades neste mundo. Porque, infelizmente, acaba cobiçando o mundo. Penso que a gente tem que viver hoje uma contracultura, né? Aquilo que foi na década de 60,
o movimento de contracultura. Hoje, novamente, a gente tem que fazer uma contracultura com aquela cultura que hoje a gente tem experienciado na vida, tá? Agora, qual a relação dessa introdução com o texto que nós acabamos de ler e também com a questão da mitologia grega em relação às sereias? Há no texto, e aí eu faço essa ligação, com 3 tipos de canto de sereia que têm por objetivo a nossa destruição. Há no texto 3 relações com aquilo que, de certa forma, a mitologia grega, eu emprestei aqui da mitologia grega para falar a vocês nessa noite. Mas, pastor, mitologia grega na igreja? Não, é apenas uma ilustração. O primeiro canto da sereia aqui nasce da própria natureza humana. Quero convidar vocês a pensar nesse texto quando João fala da concupiscência da carne. A palavra aqui é cobiça, né? Significa simplesmente cobiça. Uma cobiça vem da carne. Isto é, do egoísmo que está arraigado na natureza humana. Nós, por natureza, cobiçamos, e concupiscência aqui significa cobiça daquilo que de fato está dentro de nós. É da sua própria natureza, de seu próprio coração, que vem primeiro o canto da sereia, e que nos chama para a nossa própria destruição. É por isso que a Bíblia sempre alerta que nós não podemos amar as coisas deste mundo, no sentido de permitir com que a nossa natureza se sobressaia àquilo que o Senhor já fez por nós. Por isso, o primeiro canto aqui, o que nos encanta é a nossa própria natureza. Isso aparece no Gênesis, e olha só a relação aqui. Isso aparece no Gênesis, na inclinação do primeiro casal que desobedeceram a Deus. Tá? Isso aparece nos Salmos, quando o Salmo 51 vai dizer: eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu a minha mãe. Isso está em Paulo, quando ele diz: olha, o bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero fazer, acabo realizando. Isso está nos profetas, quando ele diz: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Isaías: todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Irmãos e irmãs, a Bíblia não romantiza a natureza humana. A Reforma Protestante não romantizou a natureza humana. Nós somos, de fato, pecadores, somos falhos. E se nós não permitirmos com que Deus esteja sempre trabalhando no nosso coração, na nossa natureza, nós sempre amaremos, sempre cobiçaremos as coisas deste mundo, porque o nosso coração é falho. A Bíblia não romantiza, a Bíblia não partilha o ponto de vista de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, quando ele escreve: o homem nasce bom, mas a sociedade que corrompe. Isso é uma inverdade do ponto de vista cristão. Porque o homem, no fundo, ele nasce mal. A sociedade, às vezes, ajuda a atrapalhar. Mas o homem nasce mal. Não a maldade, não a cobiça está instalada no coração desde o nascimento, do meu e do seu. Como pastor, se eu não cuidar, e se eu não trabalhar o meu coração, e se eu não me inspirar na palavra, se eu não me amarrar no mastro, e aí eu vou dizer depois na frente aonde está o mastro para me amarrar, eu tenho dificuldade com o canto da sereia. Uma segunda contribuição aqui para pensar neste mês da reforma é que o canto da sereia também nasce da propaganda. Todos nós temos em nossas mãos um instrumento que pulula propaganda dia e noite, 24 horas por dia. Se não bastasse a televisão, que às vezes a gente assistia só no final da tarde, ou quem sabe de manhã, ou durante o almoço, hoje a propaganda está nas nossas mãos. A concupiscência dos olhos. Aqui, a tradução na nova linguagem de hoje trabalha a cobiça dos olhos, mas ela trabalha aqui com a vontade de ter o que agrada os olhos. É interessante isso.
Então, a cobiça está na natureza humana, mas a cobiça também aqui, segundo essa tradução, o canto da sereia também é a vontade de ter o que agrada os olhos. E aí não precisa ser adulto, não, pode ser criança, pode ser adolescente, pode ser já mais de idade. Quantas coisas hoje passam pelos nossos olhos que nos agradam. E a palavra vai dizer, não ameis o mundo. E ela aponta 3 coisas que nos levam a amar o mundo. A própria natureza humana e a segunda, aquilo que agrada os nossos olhos. Segundo Dodge, um pensador, ele vai dizer o seguinte, é a tendência de se deixar cativar pela exibição externa das coisas, sem investigar os seus reais valores. É valorizar mais a aparência do que a essência. O primeiro canto é interno, a natureza humana, a minha natureza. O segundo canto da sereia aqui é externo, aquilo que me salta aos olhos. E se eu não preparar a minha natureza interna, muito me salta aos olhos. Veja, Dodge é perfeito aqui quando diz, é a tendência de se deixar cativar pela exibição externa das coisas, sem investigar os valores reais que ela traz. Quem de nós investiga hoje os valores das coisas que passam pelos nossos olhos e que atrapalham a vida do cristão? Irmãos e irmãs, não é difícil perceber o quanto isto se aplica aos nossos dias. Todos os dias. Nós vivemos sob o império da propaganda. A propaganda, por sua vez, vive de inventar necessidades. E ela inventa mesmo necessidades. A propaganda é boa, a propaganda é importante, claro que é. Mas ela precisa ser vivenciada no aspecto positivo. Mas hoje, a propaganda inventa necessidades. O mercado sobrevive de inventar necessidades. Assim, nunca ninguém terá tudo o que o mercado diz que ela precisa ter para ser feliz. O que o mercado tem inventado para nós? O que nos encanta hoje, neste canto da sereia? Veja, o mercado sobrevive de inventar necessidades. Assim, nunca ninguém terá tudo o que o mercado diz que ela precisa para ter e para ser feliz. Não terá. Nós nunca teremos o rosto mais bonito, nós nunca teremos o último carro, nós nunca teremos o último aparelho. E o mercado fica inventando isso. E nós, com a nossa natureza defasada, falha, salta aos nossos olhos e, infelizmente, cria necessidade. Aqui um problema. Vivemos loucos por comprar coisas que realmente não precisamos para impressionar pessoas que não conhecemos e muitas vezes não gostamos. Todos nós temos que cuidar. Qual é o problema da cobiça dos olhos? Não é? O texto aqui é claro, a vontade de ter o que agrada os olhos. O problema está aqui. Vivemos loucos para comprar coisas que realmente não precisamos para impressionar pessoas que não conhecemos e muitas vezes não gostamos. Essa é a grande realidade. Durante a maior parte da história humana, o ídolo era o jovem rico que deixou tudo e se fez pobre. Hoje, qual é o som da sereia? Hoje é o ídolo, é o jovem pobre que se tornou rico, porque a internet ela joga isso, né? Vocês acham que todos ficam ricos a partir da internet? É um canto da sereia que faz com que as pessoas amem o mundo. Aquilo que a Bíblia está dizendo, olha, não amem o mundo. Nós estamos no mundo. O mundo é bom no sentido de que os crentes estão vivendo, podem viver. A gente pode ter prazer, mas o nosso prazer não salta aos olhos a partir da natureza falha dos nossos corações. Nós vivemos na alegria de poder viver ao lado do Senhor. Neste mundo, sim, claro, não há problema algum. Mas vamos cuidar
com aquilo que está atrapalhando o nosso coração. O resultado aqui, tá? A cobiça dos olhos, a valorização de ter em detrimento do ser, tem nos empurrado para uma profunda sensação de vazio. Essa é uma era do vazio, porque as pessoas nunca conseguem ter tudo aquilo que saltam aos olhos. E não terão mesmo. Porque a nossa felicidade não está nas coisas, mas a felicidade está em poder servir ao Senhor nesse mundo, sendo feliz com aquilo que nós temos e com aquilo que nós somos. Uma terceira e última consideração, o último canto da sereia, que nasce da vaidade humana. O primeiro deles, então, está na natureza humana, a segunda cobiça está naquilo que salta aos nossos olhos, e o terceiro nasce da vaidade humana. João fala, neste texto, sobre a soberba da vida, o orgulho pelas coisas da vida. É isso que ele fala. Um exemplo aqui, e aí eu trouxe isso aqui de um colega meu, ele dá o exemplo de Padre Vieira, que faz vários sermões, e são interessantes os seus sermões, e eu trouxe esse aqui do sermão da quarta-feira de cinza. Esse sermão, na verdade, fala sobre a vida e fala sobre a fugacidade dos símbolos e das conquistas humanas. Diz ele, neste sermão, quarta-feira de cinza, ele vai falar sobre a fugacidade da vida, tá? E ele vai falar sobre as conquistas humanas. E ele vai, num dado momento nesse sermão, ele vai dizer: aquele pó mais adiante foi Alexandre. E ele continua dizendo: aquele pó mais adiante foi o Papa Urbano. Aquele pó mais adiante pode ser você. Porque nós somos pó. E ao pó nós retornaremos. De nada adiantou aqui a grandeza de César, né? O sermão da quarta-feira de cinza aponta isso. Ele vai dizer: aquele pó ali à frente foi César. Aquele pó ali à frente foi Alexandre o Grande. Aquele pó mais à frente foi o Papa Urbano. Nada contra o Papa, ou padre, ou pastor. Podemos até dizer aqui que aquele pó ali na frente foi um pastor. Mas os pastores precisam ter isso muito claro, de que nós somos pó, e ao pó nós retornaremos, assim como você e eu, e qualquer pessoa neste mundo que tenha poder, precisa entender, não é? Que é uma reflexão sobre a fugacidade da vida e a igualdade de todos diante da morte. A morte, ela nos espera, e nós esperamos que a morte possa ficar bem distante ainda de nós. Ninguém gosta de pensar sobre a morte, mas o canto da sereia aqui fala sobre essa vida, de que de fato a vida, ela é passageira. Só que a vida nos encanta. Nós achamos que somos eternos, que nós somos importantes, que nós somos a última bolacha do pacote ou a última azeitona da empada. Nós não somos nada. A Bíblia diz que nós somos pó, e para o pó nós vamos retornar. Nós precisamos amar o Senhor, seguir com o Senhor. Nós não podemos deixar com que o canto da sereia possa encantar os nossos ouvidos, porque o canto da sereia vai dizer que nós somos bons, a nossa natureza não é falha, e vai nos levar a buscar aquilo que os nossos olhos são levados a olhar, e vai fazer com que a gente se encante pela vida. Veja, não há nenhum pecado aqui se encantar pela vida, em poder olhar as coisas belas da vida, em viver essa vida, desde que a gente viva para a honra e glória de Deus. Porque aí nós não amamos o mundo. Eu vou encerrar dizendo o seguinte: o mundo passa, e vai passar. A Reforma Protestante procurou mostrar isso, falar sobre a depravação total do homem, de que nós somos falhos e pecadores. Bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. O texto vai terminar assim: aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Eu sei, como pastor e como homem, que a concupiscência da carne é forte. Eu sei, como homem e como pastor,
que a concupiscência dos olhos é quase irresistível. Eu sei como pastor e como homem que a soberba da vida é atrativa. Mas a gente precisa resistir. Resista a elas como Ulisses resistiu ao canto das sereias. Você dirá, mas pastor, ele estava amarrado no mastro. Mas o que seria o mastro para mim e para você como cristãos hoje em dia? O texto vai dizer, amar-se a palavra eterna de Deus. Ela pode nos dar a proteção contra os cantos das sereias que nós temos neste mundo de hoje. Confesse a sua fraqueza e amarre-se à palavra de Deus. Sei que é difícil, mas você estará na companhia de Moisés, que preferiu ser maltratado com o povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do Egito. Sei que é difícil, mas você estará na companhia de Elias, que preferiu ficar sozinho a somar-se ao culto a Baal. Sei que é difícil, mas você estará na companhia do próprio Jesus, que a investida de Satanás contra ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de tudo, de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não é fácil resistir hoje às investidas dos cantos os mais variados que nós temos por aí. Mas a gente pode se amarrar à palavra de Deus que é eterna. No fundo, a reforma escancarou a natureza humana e disse que nós somos salvos pela graça. E isso não vem de nós para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus. E por ser dom de Deus, essa graça trabalha no meu ser, na minha natureza. O que tem acontecido é que eu não tenho permitido estar amarrado à palavra de Deus que é eterna. Porque só a palavra vai me permitir viver segundo o texto que nós acabamos de ler. E eu termino lendo ele novamente, quando ele vai dizer no seu final, na tradução na linguagem de hoje, ele vai dizer, não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Nem, se vocês amam o mundo, não amam o Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos, o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, assim como eu e você vamos passar. Pode ser amanhã, depois de amanhã, daqui 10 anos, 20 anos, mas iremos passar. Nós seremos como aquele que foi traduzido no sermão do Padre Vieira. Aquele mais à frente ali era o reverendo Jean. Mas eu sei disso. Já estarei na glória com o Senhor Jesus. O mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. E ele termina dizendo o seguinte, porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. O meu desejo a você, irmão, irmã, membro da igreja, você que está assistindo de casa, é de que a gente possa se amarrar à palavra de Deus. A vida não é fácil, não é justa, mas nós não podemos embarcar nas ciladas dos cantos das sereias que existem por aí. Abaixe a sua cabeça, nós vamos orar ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Logo depois dessa oração, você permaneça sentado, com os olhos fechados, teremos uma oração. Melhor, teremos uma música de pós-lúdio, para que a gente possa orar ao Senhor. Deus, nós acabamos de ouvir a Tua santa palavra, a
Tua palavra nos leva a pensar sobre como nós temos vivido e o que tem encantado as nossas vidas neste tempo. São muitas as coisas que nós precisamos ajustar, são muitas coisas que vêm aos nossos olhos, são muitas coisas que nos encantam e que podem nos destruir. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos permita aqui, aqueles que estão aqui, aqueles que estão assistindo de casa, que o Senhor nos permita ajustar as nossas vidas, Pai. Que a gente possa se amarrar à Tua palavra, porque assim nós viveremos para sempre, Pai. Se alguém entre nós que está vivendo um tempo difícil, um tempo complicado, onde os cantos das sereias têm de fato encantado e têm afastado o irmão, a irmã da Tua palavra, que em nome de Jesus o Senhor possa fortalecer essa vida nesta hora e possa dar a Ele o perdão pelos seus equívocos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo em nós possa nos dar força para resistir às coisas deste mundo. Possa resistir, Pai, às coisas que nos afastam da Tua presença santa, Pai. Nos abençoe e que o Senhor nos dê uma semana tranquila, feliz, de paz, de alegria na Sua presença, Senhor. Abençoe também aqueles que na igreja estão enfermos. Nós temos muitos irmãos queridos que estão passando por momentos difíceis, Pai. Que o Senhor possa, nesta hora, visitar eles, cada um deles, em nome de Jesus. Que eles possam sentir a Sua presença nesta hora, em nome de Jesus, Pai. Confortando seus corações doridos, seus corações doídos, os seus corações entristecidos muitas vezes. Pai, traz alegria para esses corações nessa hora, em nome de Jesus. Traz esperança. Pai, visita estes irmãos e essas irmãs, mesmo que não sejam membros dessa igreja, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa também visitar pessoas que estejam enfermas, que nós conhecemos. Se a enfermidade não for física, Pai, que em nome de Jesus também o Senhor possa visitar pessoas que estejam enfermas do ponto de vista espiritual, encantadas com as coisas deste mundo, estão distantes do Senhor. Nós pedimos que o Senhor possa quebrar essa relação em nome de Jesus. E que saibamos viver neste mundo tão bonito, tão belo, tão prazeroso, mas que possamos viver para louvor da Sua glória. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém, Senhor. Recebei a bênção. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a sua paz. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, as consolações, a unção, a proteção do Espírito Santo de Deus seja derramada sobre todos vocês nesta hora e sobre todo o povo de Deus, Israel de Deus espalhado por essa terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Vamos acompanhar a canção.
Amém. Graças a Deus por isso, né? Antes de sairmos, apenas algumas referências. Nós voltamos às nossas atividades com os grupos de discipulado. Nós não podemos nos esquecer disso. Temos atividades na segunda-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado, né? Então, os irmãos, vamos retomar as nossas atividades, tá? Domingo que vem, nós não teremos programação de manhã, tá? Mas domingo que vem à noite, nós vamos ter um culto alusivo a mais uma turma da mulher única que se forma, tá? Então, nós vamos receber essas irmãs, são 10 pessoas que não são da igreja, e nós vamos acolher essas pessoas e nós teremos um culto alusivo a este grupo, mais um grupo que se forma da mulher única, tá certo? Então, todos são convidados para que domingo que vem a gente esteja aqui na nossa igreja às 19 horas para cultuarmos o nosso Deus. Vamos em paz, que Deus acompanhe a todos em nome do Senhor Jesus. Temos um cafezinho, você não precisa ir embora correndo, podemos tomar um café, uma